A escolha de Dilma Rousseff para comandar o novo Banco de Desenvolvimento, um mandato curto, porque é um restante de mandato, na verdade, vai até julho de 25. O mandato brasileiro começou em 2020 com o Marcos Troillo, indicado pelo governo Bolsonaro, foi uma escolha do Paulo Guedes, e ele decidiu sair no mês passado, depois que houve um consenso de que a indicação do governo Lula era interessante do ponto de vista da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul, para os novos movimentos que o banco deve fazer. E não é uma função técnica. Com o Marcos Troillo, naturalmente, ele tinha uma atuação também técnica, porque é um técnico, é alguém que conhece muito, principalmente comércio internacional e relações internacionais, mas o papel que a Dilma deve cumprir como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, é político. E, claro, há toda uma equipe técnica que vai fazer com que aquilo que estava planejado se realize, as metas sejam atingidas, mas há uma preocupação para que o banco ganhe também uma atuação política, tenha uma atuação política como braço do BRICS. E aí entra desde a necessidade de atrair não só novos tomadores, mas também gente que queira investir no banco. Qualquer um pode investir no novo Banco de Desenvolvimento, tanto que ele tem avaliações de rating, avaliações feitas por agências que são as chamadas agências de avaliação de risco, que avaliam países e avaliam empresas. Então, cada uma usa os seus códigos, os seus símbolos. E, para se ter uma ideia, usando um desses códigos, o novo Banco de Desenvolvimento, ele tem hoje a mesma avaliação de agências de risco que tem a Apple. Ou seja, é atraente para investidores. Além da possibilidade de investidores árabes aportarem capital. Há um movimento para crescimento do BRICS. Nós falávamos no ano passado de uma carta enviada pela Argentina ao comando executivo do BRICS para que o país seja um dos próximos membros efetivos desse grupo. A Argélia também já pediu sua entrada no BRICS, assim como há negociações para que a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Irã também façam parte dessa estrutura. A ideia, claro, não é fazer crescer uma organização comercial, uma organização de relações comerciais e, em alguns pontos, relações econômicas. É muito mais do que isso. É a tentativa de fazer do BRICS um grande bloco político com alinhamentos geopolíticos e um passo seguinte, um bloco militar. Mas isso é mais à frente. Será uma consequência de torná-lo um bloco político. Dentro daquela ideia de que o mundo volta a ser bipolar, com dois grandes polos de poder e suas esferas de influência. Mas há uma outra expectativa com relação à atuação do novo Banco de Desenvolvimento. É que ele passe a financiar obras, empreendimentos, principalmente obras públicas, em diversas partes do mundo e alcançando países que não têm qualquer relação com o BRICS. O banco é do BRICS. Porém, seus clientes podem ser quaisquer países. Podem aderir às linhas de financiamento do BRICS como alternativa ao Banco Mundial, aos bancos regionais. Nós temos aqui, por exemplo, nas Américas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ao próprio Fundo Monetário Internacional. Por isso, o Lula falou da relação
do FMI com a Argentina. É claro que nessas mensagens políticas, né, o FMI é um alvo fácil. Mas vale ressaltar que Brasil, Argentina, só recorreram, ou no caso da Argentina, que ainda recorre, ao Fundo Monetário Internacional, porque são sócios do Fundo Monetário Internacional. Esses países colocam dinheiro ou tiram dinheiro do Fundo Monetário Internacional. O Brasil, por exemplo, hoje é credor do FMI, mas já foi devedor por muito tempo e teve de conviver com medidas draconianas ainda mais severas nos anos 80. É verdade que o Brasil não cumpriu grande parte daquelas medidas, mas cada vez que o FMI concordava com uma rolagem de dívida, com uma renegociação, com um reempréstimo, e muitas vezes nem era dinheiro novo, não era de fato dinheiro novo, era apenas refinanciamento de dívidas anteriores. Mas cada vez que isso acontecia, a receita do FMI, que vinha em forma de imposição, era clara: arroxo fiscal. E isso deve ser traduzido nas atividades privadas por arroxo salarial, por suspensão de subsídios. E o resultado era desemprego, redução drástica de investimentos, corte, principalmente dos investimentos públicos, e aquele faz de conta brasileiro de que os gastos estavam sendo atacados. Nunca foram. Pelo contrário, o Estado brasileiro, todo ele, na União, nos estados, nos municípios, ele é gastador, ele gasta sem constrangimento o dinheiro público, né? Mas o receituário do FMI, se ele tinha uma base lógica, olha, nós vamos colocar recursos aí, vamos emprestar dinheiro, vamos rolar dívida, vamos alongar prazos, mas, em troca, vocês precisam ter responsabilidade fiscal e precisam gastar menos, investir menos, parar de subsidiar, arrecadar mais. E isso levava a recessões, a períodos profundos de recessão. O FMI mudou o discurso. Já faz aí 12, 13 anos que o Fundo Monetário Internacional passou a se dizer mais preocupado com questões sociais, para que as medidas que ele impõe não tenham consequências sociais perversas. Mas não adianta, porque o discurso não vem acompanhado da prática quando chegam as exigências do Fundo Monetário Internacional. Sim, foi a Argentina que bateu a porta do fundo e fez o maior empréstimo de sua história, superior a 50 bilhões de dólares, no governo Macri. Ele falou, ó, o país está quebrado, faltam dólares, eu preciso de dinheiro, eu vou ao Fundo Monetário Internacional, a Argentina é sócia do FMI, etc. E vieram, embora encobertas por um discurso mais voltado para o comedimento, para a preocupação com efeitos perversos na sociedade, mas o que chegou foi, de novo, aquele pacote de exigências draconianas. E a Argentina, que já estava quebrada, sem dólares, sinalizando para o mundo o risco de uma nova moratória, que se realizou no governo Alberto Fernandes, porém, com uma covardia, tentando não assustar os emprestadores internacionais. Eles fizeram uma moratória interna, que só atingiu os credores internos do Estado argentino. Uma covardia. Só que não adiantou, porque aqueles que poderiam emprestar sabiam o que estava acontecendo e sabiam que isso era consequência das grandes dificuldades da economia argentina,
das grandes dificuldades financeiras do Estado argentino. E continuaram exigindo juros mais altos e prazos mais curtos e mais garantias para qualquer empréstimo à Argentina. Então, é claro, quando o Lula se refere aos efeitos das exigências do Fundo Monetário Internacional na economia e na sociedade da Argentina, ele tem razão, porque de fato os efeitos são perversos. Mas tudo isso só ocorreu porque a Argentina já estava desnorteada, sem bússola, sem norte, sem dólares. Passou inclusive a inventar impostos em cima de produtos exportados, inclusive soja, o que provocou de novo os grandes protestos dos agricultores argentinos. A má administração, a administração ruim da Cristina Kirchner, do Maurício Macri, do Alberto Fernandes, produziram essa situação. Mas por que então o Lula citou essa relação FMI-Argentina? Porque ele está dizendo, olha, o novo Banco de Desenvolvimento terá outros critérios. E partirá do princípio de que você não pode, para garantir que você receberá o empréstimo feito, você não pode estrangular uma sociedade inteira. Até porque isso é ruim para o próprio banco. Porque você vai emprestar, vai conseguir receber, pelo menos, as prestações do empréstimo, mas você está perdendo um cliente por incapacidade de pagamento. Vai se tornar um mercado inútil. Não valerá a pena investir, emprestar, refinanciar, porque ali está um Estado inviável. E que o novo Banco de Desenvolvimento deve ter outros parâmetros. E aí, claro, entra a China, que é, dos 5 sócios, o que tem maior capacidade de investimento, que pode ser feito via novo Banco de Desenvolvimento, pode ser feito diretamente do governo chinês para o governo de qualquer outro país. E aí entra a nova Rota da Seda, que, por exemplo, levará para a Argentina, em um primeiro momento, 23 bilhões de dólares. Mas o grande desafio do banco será viabilizar transações que serão desdolarizadas. O dólar deixando de ser referência. O mundo inteiro aceita o dólar. Então ele é a moeda de referência nas transações internacionais, comerciais. Não única, mas a que prevalece. E em muitos casos, a dolarização das transações internacionais é um elemento chave para que os Estados Unidos apliquem sanções aos desafetos. A importância do dólar é vital para que os Estados Unidos imponham sanções ao Irã. As sanções impostas da Rússia partiram da mesmíssima premissa de que sem dólar o país entraria em colapso. Isso não ocorreu por uma série de razões, até porque a segunda maior economia do mundo, que é a China, e a ascendente Índia passaram a transacionar com a Rússia em rublos. E a Europa comprando, principalmente petróleo russo, por intermédio da Índia e pagando em rublo. O rublo se valorizou, ao contrário do que se esperava. Mas, normalmente, as sanções americanas provocam colapsos econômicos.
O Irã só não foi devastado. E olha que o Irã tem sofrido com recessão, desemprego, principalmente para os jovens. Houve um momento em que 35% de iranianos até 24 anos estavam desempregados. E entre 24 e 30 anos, que é uma segunda faixa considerada, essas faixas convencionais, o índice também era elevadíssimo. Os preços subindo, aquele terrível cenário, aquela combinação deletéria, destrutiva de recessão com inflação, que é estagflação, economia estagnada e preços subindo. É terrível. As sanções americanas provocaram isso no Irã. E qual foi o efeito político disso? O Irã buscou socorro econômico e político na Rússia e na China. As transações entre Irã e Rússia, Irã e China aumentaram extraordinariamente e evitaram o colapso inteiro da economia iraniana. Agora o cenário muda, porque a China conseguiu reaproximar Irã e a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita queria o Irã em colapso, porque era o seu grande rival regional. Por razões econômicas, políticas e religiosas, o Irã tem no poder a alta autoridade xiita, o Ayatollah Ali Khamenei, substituto do Khomeini. E a Arábia Saudita tem uma monarquia que se ampara, se assenta sobre uma base sunita. Sem a base sunita, a monarquia saudita se tornaria internamente inviável. Então a questão religiosa é importante. E olhando para esse cenário, todo mundo dizia o quê? Bom, não é possível uma reaproximação entre Irã e Arábia Saudita, pois a China patrocinou encontros silenciosos, ninguém sabia, de repente vem um anúncio. Os diplomatas voltarão, as embaixadas serão reabertas, os embaixadores serão nomeados e Irã e Arábia Saudita apertam as mãos. Resultado seguinte, o fim da guerra no Iêmen. Olha a rede de situações que é lançada por essa aproximação entre o Irã e também os países árabes, né? O Irã não é um país predominantemente árabe, país persa, e os países árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, com a reaproximação entre eles, como consequência do fato de que todos eles se aproximaram desse bloco. E aí, a Arábia Saudita aderiu à ideia de não usar o dólar em transações com esses parceiros especificamente. É um baque para os interesses americanos, que, claro, continuarão negociando em dólar com a Arábia Saudita, mas não terão mais o dólar como moeda única para as transações da Arábia Saudita, apenas um exemplo, com o resto do mundo. Ela vai negociar em rublo, ela vai negociar em yuan, e ela pode negociar em real. E Brasil e China esboçam essa moeda, lembrando que o ICBC, que é um banco de compensações, não é? Ele terá uma sede no Brasil, uma subsede, que cuidará especificamente desse assunto. Conversão. Isso significa poder político. Nós citamos o caso das sanções. O peso inegável das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos aqui e ali, esse peso deriva da importância internacional do dólar. Os Estados Unidos têm, além do dólar, uma outra
fonte de poder, que são suas forças armadas. As principais do mundo, as mais bem equipadas. E hoje as únicas com capacidade de atuação em diversos cenários, em diversos teatros de guerra ao mesmo tempo. É um poder inigualável na história humana, mas que é meta para a China, que hoje já tem a maior marinha, e claro, ao passo que a Rússia moderniza suas forças armadas e volta a investir tudo o que é possível em renovação de seu arsenal nuclear, que já é extraordinário. São as duas superpotências nucleares, né? Rússia e Estados Unidos. Os dois juntos representam 90% do arsenal nuclear do mundo. Estados Unidos e Rússia. Mas você não resolve tudo dando tiros. A importância do dólar para o poder político dos Estados Unidos é óbvia. É uma importância decisiva, que não pode ser subestimada. Desdolarizar relações econômicas e comerciais é algo que está assustando, enervando e precipitando respostas dos Estados Unidos. O grupo que está hoje no poder, e eu digo o grupo porque não é o Biden, não é o Partido Democrata apenas, mas além daqueles grupelhos de apoio que se mostraram irrelevantes e imorais, né? De Bernie Sanders, de Alexandra Ocasio, a chamada esquerda do Partido Democrata, que se mostrou imoral e ao mesmo tempo irrelevante, porque não consegue sequer influenciar decisões. Mas o grupo que está no poder representa principalmente o estado de segurança que há hoje nos Estados Unidos, que inclusive está minando a democracia interna, e o complexo industrial militar. E as respostas que saem desse grande complexo de segurança e de guerra, ela é valorizada pelo risco que o dólar corre de perder importância. E você ter uma moeda do BRICS, mais do que uma moeda comum só entre China e Brasil, só aceita nas transações entre os dois. Ter uma moeda do BRICS e com a perspectiva de que parte dos países árabes, parte do Oriente Médio, ou seja, Paquistão, Afeganistão e Irã. Por isso, o governo americano derrubou o Imran Khan, primeiro-ministro do Paquistão, e colocou um governo de atuação fascista no Paquistão. Fascista. Porque o Imran Khan havia aproximado o Paquistão da China, o que inicialmente provocou até problemas com a Índia, que tem no currículo 3 guerras com o Paquistão, 2 delas por causa da Caxemira. Mas hoje a Índia, ela tem um pé em cada canoa nesse mundo bipolar, mas ela rejeitou qualquer pressão para não negociar com a Rússia, o que mostra um sinal que o governo do Modi não se curvou às pressões dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. O dinheiro, ele vale pela confiança que nele é depositada. Qualquer dinheiro. É o que já dissemos aqui. Essa nota aqui de R$20. Eu posso ir ali na venda, na esquina, comprar um sorvete, um chocolate. Em troca eu entrego um papel que, se molhar, acabou, dissolve. Onde está o seu poder de compra? Na confiança que aquele sujeito tem de que quando ele pegar aqueles R$20 e for no supermercado, na padaria, os R$20 serão aceitos. É um meio de troca que todos aceitam. No comércio internacional, nas transações internacionais, você deve ter garantia
de que a moeda que você recebe será aceita em outros lugares. Então, não basta dizer criemos uma nova moeda. É preciso que ela tenha aceitação no mercado internacional. Por isso, o novo Banco de Desenvolvimento tem essa missão de tornar o banco um operador no mundo, global, com transações e uma moeda que serão aceitas na Ásia, na Europa, na América Latina, ou seja, América do Sul, América Central e México, porque eu digo só o México porque o restante da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, não aceitarão de pronto, claro que não, exigirão pagamentos em dólar. Mas a aceitação, ela é uma consequência da confiança. É preciso ter confiança, senão você não vai aceitar a moeda. Confiança de que aquela moeda será aceita em outros mercados e confiança de que o emissor tem lastro. E é bom lembrar também que, paralelamente a tudo isso, há dois grandes movimentos no mundo das moedas eletrônicas. As moedas particulares, Bitcoin, Ethereum, são moedas privadas, sem controle de qualquer Estado. Porque é uma ideia interessante, porém repleta de riscos, não é? E a absorção pelos bancos centrais daquilo que há de positivo nessas moedas virtuais. Por isso vem aí o real virtual, ou moeda eletrônica, como prefere dizer o Banco Central. O real digital, que poderá ser emitido para transações internas e rastreável. Então, além desses movimentos que são mais lentos, cuidadosos, há movimentos abertos de substituição do dólar. Não é que você não vai querer mais dólar, imagina. Mas você vai transacionar usando outras moedas, outros meios de troca. E isso tem um impacto gigantesco na distribuição de poder político no mundo. Então, isso que o Lula abordou será um dos temas na reunião amanhã com Xi Jinping e é parte de toda a ideia, o conceito estabelecido por Rússia e China, principalmente, buscando a aceitação plena de Índia, África do Sul e Brasil, para que o BRICS não seja apenas um bloco comercial e para que o seu banco não seja um banco restrito aos 5, mas que seja um banco mundial com moeda própria e capaz de enfrentar o poder econômico e financeiro dos Estados Unidos. Ronald.